pessoal, vou falar um pouco hoje sobre o pós-operatório de vasectomia, as principais dúvidas dos pacientes. Então, a primeira coisa que o paciente pergunta é sobre alimentos, se ele vai poder comer depois da cirurgia. Se for uma cirurgia com anestesia local, sim, ele pode sair da sala cirúrgica e já se alimentar. Caso seja com sedação, normalmente o paciente vai para o bloco cirúrgico, né, na cirurgia, e depois ele vai para a recuperação pós-anestésica e depois de 2 a 3 horas ele vai para o quarto. Nesse momento ele já pode alimentar, tá bom? Em relação ao trabalho, eu normalmente dou 4 dias de testado. Esses dias de testado é para ficar em casa, pôr gelo, não mexer muito, não ficar fazendo esforço físico, exercício, tá bom? Então isso é muito importante para a recuperação do paciente, tá? Em relação a dirigir, normalmente o paciente me pergunta se ele pode ir dirigindo para a cirurgia. Sim, não tem problema. O problema é quando a cirurgia é com sedação, ele não tem como voltar dirigindo dessa cirurgia, tá bom? E quando a cirurgia é com anestesia local, eu libero sim dirigir durante um curto período, tá? Então, assim, se ele opera numa cidade e vai para outra, é ruim voltar dirigindo. Eu sempre pedi alguém para levar, tá? Em relação também à dor, que a gente faz para dor? Normalmente eu uso um anti-inflamatório e um antipirona associado ao paracetamol, e o mais importante é gelo. Como é que a gente põe esse gelo? Normalmente eu peço para o paciente pôr 2 a 3, até 4 vezes ao dia, tá bom? Nos 2 primeiros dias. O importante é sempre pôr uma toalha para não queimar a pele. Então você põe a toalha na região e põe uma bolsa de gelo ali durante 15 minutos de cada lado, mais ou menos, tá bom? E depois, em relação à higiene, o paciente me pergunta: quando que eu posso tomar banho, que dia, como que eu faço no banho? Normalmente, banho eu libero normalmente no outro dia, porque no primeiro dia você sai com curativo. Então esse banho é água e sabão normal, tá bom? Não pode esfregar muito a região. Acabou o banho, seca direitinho a região, põe o curativo normalmente esse curativo é feito com gazinhas, esparadrapo ou micropore, tá? Não precisa ser muito sofisticado, né? O ideal também é usar uma cueca apertada. Às vezes você pode pôr só a gazinha com a cueca, né? Não precisa do esparadrapo, tá bom? Pomada, normalmente eu não uso pomada no pós-operatório, tá? Em relação ao sexo, quando é liberado o sexo? Normalmente a gente libera, se estiver correndo tudo bem, depois de uma semana. Então, e depois que é liberado, tem que manter também um método preservativo, senão acaba engravidando a parceira. O sexo sem preservativo e sem qualquer proteção a gente libera depois de 20 a 30 dias, mas sempre depois que fizer o espermograma. E para fazer esse espermograma é necessário que tenha ejaculado pelo menos umas 20 vezes, tá bom? Em relação a ponto, o ponto é um ponto que a gente dá, é absorvível, então não precisa retirar esse ponto, ele vai cair sozinho. Algumas vezes pode infeccionar, aí você tem que falar para o seu médico. Então, se infeccionar, normalmente começa a dar mau cheiro, sai uma secreção maior, a dor não melhora. Então, comunicar ao urologista que te operou para ele poder passar uma receita de antibiótico para você. Hoje, com a facilidade de receita digital, fica muito mais fácil. Retorno ao consultório, eu sempre peço para o paciente ir depois de uma semana no consultório para a gente avaliar como é que está e também para a gente dar o pedido do espermograma que a gente faz depois de um mês, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar mensagem para mim, eu respondo ao longo do tempo, tá bom? Não tem problema não, tá? Um abraço.